minhas irmãs, meus irmãos, meus companheiros de caminhada, agradecemos a Jesus a chance, a oportunidade de nós nos acharmos hoje aqui numa noite complexa, uma noite que certamente a casa está com menos gente, em função da final do Botafogo. Por sinal, a gente está vendo o carro com bandeira do Botafogo para cima e para baixo, e os nossos irmãos, diversos desses irmãos, devem estar aí às voltas com o campeonato do Botafogo, porque ganhou, né? Já fechou já lá e venceu. E eu, como um bom vascaíno que não sei o que é ganhar nada há tanto tempo, resta a minha inveja. Mas nós seguimos aqui na nossa expectativa de que um dia o Senhor tenha misericórdia de nós, vascaínos, e que o negócio vire, né, Henrique? Porque você é flamenguista, mas a gente seguimos aí com as nossas lutas. Eu me sinto sempre, assim, alegre em vir a essa casa, pelos diversos amigos, pelos diversos irmãos, hoje em particular, os meninos que a gente se vê praticamente todo dia online e que vai desenvolvendo essa atividade e que a gente vem aí forjando laços e de uma forma nem direta, eu posso dizer, mas é direta, forma um vínculo a essa instituição. Então, a gente fica feliz. Vou pedir aos demais companheiros que tenham muita paciência em relação ao seminário último que fizemos, que já aguentaram aqui, tem nem um mês. Eu acho uma coisa enorme para retornar em mais uma hora. Muita paciência. Mas hoje nós vamos fazer algumas reflexões acerca de nós, sobre alguns ângulos diferentes, sobre a maneira de se olhar, sobre a perspectiva de se olhar, num mundo que hoje a gente dificilmente olha para os indivíduos, né? Nem mesmo se olha. É muito esquisito que quando você, antes de vir, nós estávamos eu e um sobrinho conversando sobre um familiar difícil, e ele me disse, rapaz, eu chego para esse familiar e pergunto a ele com 60 anos o que você deseja, e ele me diz, eu não sei. O que você quer, eu não sei. O que você gosta, eu não sei. Então, nós estamos vivendo numa fase, numa época, onde as pessoas elas vivem, onde as pessoas existem, mas onde esses indivíduos não sabem a seu respeito. O mundo, de uma certa forma, os engoliu, o mundo, de uma certa forma, nos engoliu, e, em determinada hora, quando você olha, não é o que você quer, é o que o mundo pediu de você, e você fez essa oferta. E você ofereceu isso ao outro. Eu me lembro dos diversos anos que eu escutei música que os meus amigos amavam ouvir, e eu não gostava, eu achava aquela música chata, mas se os amigos ouviam e eu queria os amigos, eu começava a achar que aquela música era bacana. Eu me lembro quantas vezes eu fui a um show de sertanejo, perdão os que gostam, mas assim, porque os amigos iam, e se a gente não fosse ali, é como se a gente fosse alijado, como se nós fôssemos tirados de uma convivência, porque há hoje uma dificuldade enorme em respeitar o outro. E mais do que respeitar o outro, nós passamos hoje por dias muito complexos de autorrespeito. Diariamente a gente se fere, diariamente a gente se violenta, diariamente a gente cede ao delito, a gente cede ao equívoco, a gente cede a algo que nos faz infeliz para conviver. E no fim, em determinada época ou em determinada hora, você começa a se sentir extremamente amargurado, porque vai fazer a descoberta mágica que tudo aquilo que você cedeu, tudo aquilo que você abriu mão, tudo aquilo que você fez e que te infelicitou, de nada funcionou, sobrará frustração. A gente vive numa sociedade hoje extremamente frustrada,
principalmente nos lares, quando a gente escuta a mãe dizendo assim, mas você veja o que a gente faz pelos nossos filhos, as noites de sono que nós perdemos pelos nossos filhos, as despesas que dão aos nossos filhos, para quando eles ficarem adultos, nem lembrarem que a gente existe. Pois é assim mesmo. É desse jeito. Aceita, não reclama, porque você fez exatamente isso um dia, quando se tornou adulto, saiu, foi fazer a sua família. E essa luta de autoidentificação, essa luta de saber acerca de si, essa luta de saber acerca do outro, e nós que temos uma vivência religiosa, essa busca de encontrar a Deus, tem determinadas horas que emaranha, como um macarrão super cozido, Gelson, um macarrão muito cozido, tem a hora que agarra. Eu me peguei ontem soltando um a um para tentar fazer, eu estava com tempo, né? Cozinhei, ficou agarrado demais, lavei, não soltava. Vou soltar, soltarei um a um aqui, porque eu quero ver se o macarrão fica aparente. E funcionou. 1h30 depois, eu soltei todo o macarrão, lavei, dei uma temperada e ficou ótimo. Então, a gente vai sendo emaranhado, sendo engolido, e chega em determinada hora em um lugar, com aquela sensação de que você não chegou em lugar nenhum, e você não sabe o que você faz. Só existe uma saída quando você não sabe de onde você veio e nem sabe para onde você vai. Esforce-se em recomeçar do básico. Eu acredito que falte muito isso a nós, seres humanos. Nós ansiamos por pegar uma vida cheia de equívocos e fazer que essa vida funcione, quando em determinadas horas você tem que voltar para o começo, você tem que recomeçar, você tem que fazer, olha, eu tenho há 20 anos vivido errado, não consigo achar a felicidade. Há 25 anos, há 50 anos, há 60 anos, eu não encontro um ponto de realização. É possível que há 60 anos, há 50 anos, o seu caminho não seja o melhor, não seja o mais útil, não seja o mais afável. Se você não recomeçar de uma outra maneira, serão mais 50 anos de infelicidade, serão mais 50 reencarnações de infelicidade, porque é primordial nós sabermos do começo da gente. Na questão religiosa, nós perguntamos sempre para as pessoas o que é mais importante na sua vida. Aí nós, muito evangelizados, Deus. Sem o Senhor eu não sou nada. A gente diz, olha, é bobagem. Deus não precisa dessa rasgação de seda, de autoafirmação do quanto Deus é importante para você. Em primeiro lugar na minha vida, Deus. O resto vem em seguida. Olha, eu vou fazer uma reflexão e peço que, se não aceitarem, não concordarem, fale com o Márcio, que ele não me convida mais. Mas o que é mais fundamental na sua vida é você. Você é o agente da sua felicidade. Porque há pessoas imersas numa profundidade religiosa, amargurada, infeliz, frustrada, chata, recalcada, arrumando problema e com Deus até aqui. A felicidade só consegue se estabelecer quando você resolve a sua vida com você. Se eu não me resolvo junto a mim, não há milagre divino que me corrija, não há milagre divino que faça uma mudança, porque o Senhor, fonte sublime de vida, ele precisa, cedendo-nos o direito do livre-arbítrio, que a gente faça a opção por fazer a transformação, por fazer os reajustes. Quando a gente fala sobre o eu, é preciso que a gente faça algumas reflexões sobre o quanto a visão sobre o eu mudou.
e vem fazendo mudanças, Dora. Uma coisa que vem acontecendo as mudanças. Até o século XVII, o século XVI, principalmente o século XVI e XVII, os homens eram divididos em nobres, religiosos e miseráveis que serviam. A sociedade era basicamente dividida assim, até o século XVII. Você tinha o nobre, você tinha o religioso e você tinha o servo. Isso era muito bem definido. Era definido que o nobre sempre seria nobre e o servo sempre seria servo. E se o servo desse sorte, tivesse um meio para acessar, poderia virar religioso. Poderia virar alguém que navegaria entre ambas as esferas. Isso é a vida, principalmente a vida ligada ao Ocidente, principalmente a vida ligada às perspectivas de Ocidente, a vida de Roma. Não podemos inserir ainda os soldados, mas os soldados também servos, os soldados também com sua circunscrição naquele ambiente. Nós vivemos séculos e séculos com essa divisão social: o nobre, o servo, o religioso, o nobre, o servo e o religioso. E nós forjamos uma sociedade constituída assim, com o advento lá do iluminismo e as revisões dos impérios, dos reinos e das igrejas. E com o surgimento da máquina industrial, com o surgimento das máquinas, o miserável, o servo, começou a experimentar algo que até então não tinha, era o mérito, a meritocracia. Surge a partir do século XVIII a palavra meritocracia, onde os seus esforços, onde a sua força de serviço, onde a sua inteligência, a sua razão, o psiquismo, a maneira de pensar, a maneira de refletir, te ofereceria a possibilidade de migrar das linhas de miséria através do mérito para algum lugar, para acessar algum lugar melhor. E hoje, a gente ainda ouve, no século XXI, pessoas dizendo e afirmando que o mérito resolve todas as coisas. E a gente sabe que o mérito ainda hoje não resolve as coisas. Nós vivemos em uma sociedade abissal, onde você apanha uma filha e a leva para o ginásio. Ginásio ainda pode falar? Não existe mais ginásio, não, né? Para o ensino médio, olha, eu ia falar do básico, do ensino médio, e forma uma pessoa e estimula essa pessoa, através do seu mérito e dos seus esforços, em chegar a algum lugar. Mas ontem aqui teve a reunião assistencial, e aquelas senhoras que vieram com muitos dos seus filhos, já encontram naqueles meninos de 11 anos a necessidade de sair para trabalhar, para conquistar o seu alimento e para ajudar a alimentar o seu lar. Outro dia ouvi uma frase que dizia o seguinte: as pessoas podem chegar aonde elas quiserem, porque todas as pessoas têm 24 horas num dia. Isso é uma falácia, isso é uma mentira. Apesar de possuirmos 24 horas, todos nós, uns têm 24 horas com um carro, outros têm 24 horas de ônibus, uns têm 24 horas a 15 minutos do seu serviço, outros têm 24 horas a 1h30 do seu serviço, uns têm 24 horas com uma servente, uma pessoa que o serve em casa, que faz a comida e que limpa a casa e que ajuda a te arrumar os filhos. Outros têm 24 horas sem ninguém. Então, apesar de nós termos 24 horas, as nossas 24 horas são completamente distintas e diferentes. Uns têm 24 horas para vir à casa espírita a pé. Outros têm 24 horas para pegar um carro e vir à casa espírita. Uns precisam de 1h30
para chegar, outros precisam de 5 minutos. Então, quando se fala em mérito, e falávamos sobre as crianças que aqui estiveram ontem, é óbvio que essas crianças não precisam só de mérito, porque só o mérito não consegue favorecer e estabelecer mecanismos que permitam o indivíduo chegar a algum lugar. Quando nós falamos para algum irmão, para algum companheiro, carro bonito esse que você adquiriu, hein? Novo e lindo. Ah, também eu trabalho de 9 horas da manhã às 5 horas da tarde, tenho meia hora de almoço. Não é só trabalho, porque o gari que levanta meia-noite para começar a coleta a 1 e que atravessa uma noite, muitas vezes não chega naquele lugar. Não chega naquele lugar. Então, não é sobre hora, não é sobre disponibilidade, e muito menos só sobre este mérito de utilização de tempo. É porque nós ainda estamos mergulhados numa sociedade que, para chegar a algum lugar, você perde. Entendeu? Ninguém chega junto. Ninguém chega. Sempre que você logra o êxito, e como não há espaço para êxito de todas as pessoas, alguém perde. Alguém fica sem, com prova pública. 5 vagas, 20 mil inscritos. 19.995 não lograrão êxito. 5 lograrão êxito. Então não é só sobre mérito. É porque nós vivemos numa sociedade que se consolida a partir do século XVIII, que para eu chegar a algum lugar, o que vai acontecer, Dora? Alguém tem que perder. Para alguém não vai funcionar. Para alguém, Anderson, não vai dar certo. E aí nós vamos acostumando a construir a nossa vida, o nosso eu, não só em cima daquilo que a gente ganha, mas pior, Dora, em cima do que o outro perde. E aí nós vamos fomentando este ódio uns dos outros. Esta ideia de um eu que ganha no mérito, e que quando ganha no mérito se engalana, se orgulha, se envaidece. Este homem que quando acredita que ganha no mérito, passa a olhar o outro por cima, começou a dividir os outros em outros e mais outros. Que é o que a gente observa hoje. O outro hoje é um sujeito individualizado, principalmente o outro que chegou ao mérito. Nós temos um amigo que nós já não vemos há muitos anos, e este amigo, em determinada época, ele ganhou uma herança. Foi assim, foi muito dinheiro. Não foi herancinha não, sabe? Foi alguns milhões de reais, né? E este amigo foi fazer um curso de como permanecer rico, na parte de investimentos, de aplicação, inclusive de relações. Ele foi fazer esse curso, São Paulo, pagou uma grana para fazer o curso. Chegando lá, a mulher que ia aplicar o curso de como manter a riqueza, a primeira fala que ela disse para ele foi o seguinte: quando você ficar rico, a primeira coisa a fazer é afaste-se do pobre. Afaste-se do pobre. Porque o pobre, horas vai te invejar, horas vai te sugar, horas vai querer ir aonde você vai, mas não tem condição de ir, e vai esperar que, em nome da amizade, você pague para ele. E aí, quando você menos esperar, ele não fica rico e você fica pobre. Eu acho até que a nossa amizade acabou por causa disso. Porque eu sou pobre. Mas ele me falou isso, eu fiquei enojado, claro, porque a gente quer ser espírita, mas tem umas coisas que você ouve, porque essa é a visão do outro.
Essa é a nossa visão para o outro. E aquelas pessoas que adquirem algo, faz um vestibularzinho na UF, se gradua na UF, Rio das Ostras, pega o diploma e sai, já começa a olhar o nível médio com outro olhar, né? Acho legal que às vezes as pessoas me perguntam assim, Marcelo, qual é a sua formação acadêmica? Eu falo, técnico em contabilidade pelo Colégio Municipal Rui Barbosa, em Cabo Frio. Mas você não tem formação acadêmica? Nenhuma. Não me formei em nada. Porque as pessoas elas acreditam que para você ocupar esse lugar, você tem que ter, no mínimo, doutor, né, Dora? Como você, como Henrique Envias aqui em breve. E aí, essa nossa relação com o outro, este eu que começou a dar errado, vem consolidando um outro fracassado. A sociedade hoje não quer conviver com outras pessoas. A gente já está agradecendo quando não convidam para o aniversário. Eu não vou ter que sair de casa. Já está nessa vibração? Tá, mas isso é a decadência. É quando o outro começa a perturbar. É quando o outro começa a incomodar. E aí, no sábado, nós abrimos a rede social e dizemos assim, sábado e eu, Netflix, ar-condicionado, iFood e a minha vida e mais ninguém. O outro fez com que a gente se transformasse num processo insular. E eu digo por mim, que eu já sou desses. Ilha. E me esforço a sair da ilha. Eu preciso sair da ilha. Eu preciso voltar ao continente e voltar a me relacionar com as pessoas. Nesse advento de rede social, as pessoas que antes iam ao velório começaram a mandar condolências por Facebook. Mensagens de pêsames e Natal por WhatsApp. Então, há alguns anos, nós ainda íamos à residência das pessoas para desejar Feliz Natal. Vim aqui te dar um abraço de Feliz Natal. Hoje a gente senta de manhã, abre a lista do WhatsApp, faz uma mensagenzinha que tem um cuidado só para trocar o artigo de O para A, né? E começa, querido amigo, esperando, e agora é a época de receber. A gente nem lê mais, porque a gente já sabe que aquele ali ele mandou para 70, né? E aí tem hora que você fica com raiva, porque tem aquele que te escreveu, Marcelo, querido, feliz em ver os quilos que você emagreceu, que coisa bacana. E eu não li, porque a gente está tão acostumado com esse processo, essa dinâmica. Então, nós forjamos neste outro que nasce de um eu, de méritos ou deméritos, nós dividimos os outros. Outros ali, outros aqui. Eu começo a pensar quem me interessa. Eu me lembro na época do MSN, lembra? Do Messenger. O Messenger tinha um negócio maravilhoso. Você acessava o Messenger e ficava invisível. Eu achava aquilo o máximo. Porque eu posso ficar online e ver quem entra e não me direcionar a ninguém. E ninguém a mim. Né? Teve uma determinada hora que eu andava pela rua e eu queria usar aquele recurso com o outro. Será que eu vou conseguir ficar invisível aqui agora, igual eu fico online, para que o outro não me veja, para que o outro não me enxergue? E, em determinada hora, nós começamos a nos enjoar das pessoas, cansar dos indivíduos, e nos esquecemos, segundo aquilo que o Livro dos Espíritos nos fala, que a lei de sociedade, ela é fundamental e necessária. Você avança, você evolui diante dos seus próprios esforços. Isso é uma realidade. Mas você não chega a lugar algum sem o outro, porque é pelo outro que você vai para algum lugar na sua vida, na sua existência. E aí o que a gente viu? Que este eu do século XVIII, este eu da meritocracia, este eu dos seus esforços, este eu que luta muito mais do que os outros, e que deixa tantos outros fracassar, e diz que isso é a lei da vida. Ficou esquisita, né? Isso é a lei da vida. Um vence,
outros fracassam. Filme americano, né? Sequestram a filha do milionário. Pequenininha, garota, ali, 7 anos de idade. Aí ele contrata um mercenário para salvar a garota. Até ele salvar a garota, ele mata 168 bandidos. E no final ele salva a garota e sai com a garota enrolada numa bandeira dos Estados Unidos, né? E a bandeira tremulando no fundo, e ele leva a garota num ato heróico. É a sociedade que a gente vive. Eu não quero saber se eu mato 168, mas eu tenho que fazer com que o outro veja o quanto eu sou bom, o quanto eu quero que esse filme tenha a segunda fase, a terceira fase, a quarta fase, e vire série na Netflix, porque a gente se habituou a isso, onde os outros que não chegam aonde eu chego, não são nada, só são números. Ele morre 100, morre 150, mas a garota foi salva no final. E a gente acha maravilhoso, um banho, escorre sangue na tela. É porque aqueles são só bandidos, são criminosos, não são pessoas, não são seres humanos que estão no caminho errado, que precisam ser reajustados. Ela merece viver. Os 168 não. É esquisito as medidas hollywoodianas que nós vamos recebendo, que nós vamos vendo e que nós vamos inserindo. É uma coisa difícil quando você vê uma pessoa em situação de rua, porque aquele indivíduo não compõe a lei de sociedade de Allan Kardec, Dora. Ele é um lixo que está ocupando, muitas vezes, um lugar nobre em Rio das Ostras. A prefeitura tem que tirar isso daqui. Fala-se isso como se fosse uma lata de lixo, um cesto de lixo. Fala-se isso como se fosse um amontoado de terra e de areia e de que foi esquecido ali. Que eu quero ver o que o governo vai fazer com isso daqui. Isso aqui são pessoas. Mas a visão de mérito que nós possuímos não os botou no nosso lugar. Então tira eles dali, cara, porque eles são piores do que a gente. E Allan Kardec fala, os Espíritos respondem, que todos teremos que avançar. E Jesus ainda nos afirma que nenhuma das suas ovelhas se perderá. E que aquele sujeito que está ali na rua também é uma das ovelhinhas. E há de ser esperada. E há de ser chamada. E é provável que você seja chamado para ajudar a reconduzir aquele homem. O outro de hoje está insulado, não se comunica, não fala, se estressa, ainda bate no peito e fala: eu pago os meus impostos e pago caro. Eu pago 5 mil reais de IPTU, é para não ter essa gente na minha porta. Eu pago para não ter perturbação. Veja só, o meu mérito de fomentar recursos para isso, eu começo a me julgar mais. O eu fracassa. O outro sucumbe junto. E aí surge a figura de Deus, Dora. Um Deus que é fruto de um eu esquisito, de um outro fracassado, que dentro de uma feição antropomórfica dá a essa divindade qualidades humanas, aparência humana, ainda que ele seja divino, Anderson. De repente, você começa a dizer que Deus tem os seus favoritos, porque você tem mérito. Assim como você teve mérito de fazer o seu primeiro 1 milhão, Deus prefere você. Deus não gosta dos preguiçosos. Deus não gosta dos que não amam. E Deus começa a ser este ser eletivo, fruto de um eu enfermo, de um outro conturbado, deturpado, que começa a fomentar, a fazer nascer, a ganhar
aparência, esta feição humana. E aí você vai achar nos livros santos, lá na a Bíblia, elementos que humanizam a figura divina. Cuidado, hein, Henrique, porque a mão de Deus vai te alcançar. Ou ainda fala sobre cuidado com o que você faz, porque os olhos de Deus te vigiam, te percebem. Fala-se ainda da mão de Deus, fala-se da voz de Deus, fala-se da face de Deus e, por fim, fala-se da ira de Deus. Isso são elementos humanos, onde os Espíritos, na pergunta número 1 de O Livro dos Espíritos, desmontam todas estas imagens e aparências ao dizer que Deus é a inteligência suprema, causa primeira de tudo que está aí, e de tudo que a gente não vê, e de tudo que a gente não vê e um dia verá, tudo oriundo desta fonte suprema. Nós enxergamos ainda hoje religiões que se sustentam e se colocam de pé em cima de ofertas de favorecimento desse Deus. Se você vier à SESC nas reuniões de domingo, 5 reuniões de domingo consecutivas, a cada 5 reuniões é um número da Mega Sena. 5 vezes 6, 30. Então quer dizer que se eu for a 30 reuniões, eu gabarito o cartão. 28 milhões essa semana, né? 28, né, Henrique? Desgraçava com a nossa vida de vez, acabava com tudo, né? Não sobrava pedra sobre pedra na nossa existência. Aí você começa a dizer, estou fazendo a corrente da Mega Sena na Suave Caminho. Porque cada reunião que eu for é um número. Aí o companheiro no final fala assim, não, eu expliquei errado, é a cada 30 reuniões um número. Né? Então você tem que vir aqui, são 180 domingos. O cara desiste, né? Porque nem para ganhar dinheiro ele quer vir 180 domingos seguidos no centro espírita. Esta visão que começa a oferecer um Deus que nos favorecerá. Aí você fala assim, graças a Deus eu não sou assim. A gente é, gente. É só a gente adoecer. A gente vai no médico, faz um exame, ele fala, olha, é câncer. No dia seguinte, ora, pelo amor de Deus, estou com diagnóstico, preciso de ajuda. Vamos começar. O que o Senhor quer para me curar? Aí a gente volta. Aí começa a vir na reunião assistencial, vem para as palestras, faz o tratamento. Pode vir, gente, tem que vir mesmo. Eu estou falando errado, não. Mas a gente começa a negociar. É uma negociação para ver se eu consigo limpar a barra e negativar o exame um dia desses, uma hora dessas. Porque na vida da gente, nós recebemos porque a gente oferta algo. É a visão do mérito. Eu perdi porque eu não dei. E talvez seja isso tão difícil na cabeça da gente, você fala assim, o desgraçado não reza, o desgraçado não leva uma bolsa de mantimento no centro, o desgraçado chuta os cachorros na rua, não pega o gato, não pega uma gripe, de 2 em 2 anos troca de carro. Eu estou fazendo errado, você chutar os cachorros, chutar os gatos, largar as crianças em qualquer lugar, para ver se o negócio acontece. Porque na cabeça da gente, se a gente oferece, a gente passa a ter direito de negociação. É o mérito. E a gente fala isso para o outro, sem você perceber. A minha vida é ótima, mas também você é uma pessoa maravilhosa, você é uma pessoa que oferece. Ou seja, você só está recebendo a negociação do que você fez. E ao passo que tem muita gente fazendo coisas maravilhosas, que é bomba em cima de bomba. O espírita, que segue firme, que segue firme na atividade, firme na sua transformação, na vida desse irmão, dessa irmã, só cabe uma frase. Quanto mais você reza,
mais assombração te aparece. Porque é assim que fica. Você começa a perguntar, que hora que vai ficar bacana, né? Que hora que não fica? Porque é um reajuste, porque é uma necessidade. E aí, nós chegamos, no final, para as nossas reflexões, no seguinte aspecto. Para nós transformarmos a figura divina, para nós conhecermos e nos relacionarmos melhor com o outro, nós temos que voltar para o eu. Não adianta. Fala o evangelista Lucas, os fariseus, eles tendo sabido que ele tapara a boca dos saduceus, é um apontamento selvagem, né? Jesus tapou a boca dos saduceus. A gente pensa logo num murro, né? Jesus murrou. Mas não, eram os argumentos de Jesus que eram diferentes para aqueles homens. Reuniram-se, e um daqueles homens, um que era um doutor, um que era um sábio ante a lei, para o perturbar, lhe propôs a questão seguinte. Eu acho uma complicação como tem gente ruim desde sempre, né? Porque as pessoas chegavam próximas a Jesus e, ao invés de absorver o que ele tinha de melhor, iam lá para atazanar o seu juízo. E é o atazanamento de juízo, que é uma coisa impressionante, que na casa espírita ainda existe isso. O sujeito vem para o centro espírita e, ao invés de absorver o negócio, atrapalha, perturba e quer que o negócio fique, quer ver o outro fracassar, muitas vezes. Então, o sábio, e é engraçado, eu aprendi isso com a minha amiga, sempre quando tem uma coisa específica, o doutor, que o mestre não fala, um homem, ele diz o doutor da lei. Ele fala aquele que conhecia a lei. É alguém que estava ali capciosamente tentando subverter e dar uma invertida, lacrar em cima de Jesus, como se diz na rede social hoje. Mestre, qual o mandamento maior da lei? Porque Jesus já havia falado vários mandamentos. E ele responde: amarás o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda sua alma e de todo o seu espírito. Este é o maior e o primeiro mandamento. E aqui vocês têm o segundo, semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Nós enxergamos hoje, diante da abordagem que fizemos para os nossos companheiros, que a nossa visão divina, ela está imediatamente relacionada com a nossa visão de mundo. Nós vamos deformando a face divina. E que eu só conseguirei enxergar o divino sobre um outro olhar quando eu conseguir enxergar o divino que há em mim, quando eu conseguir enxergar esta origem divina que me fez e que me gerou. Não dá para nós enxergarmos o outro, não dá para nós amarmos o outro, nem tampouco amarmos a Deus, quando a gente não gosta da gente. Quando a gente se olha diariamente e se sente um fracasso. Quando você levanta de manhã, olha no seu espelho e não consegue dizer: cara, eu sou feliz pra caramba com você. Eu não sou o melhor do mundo, nós não somos. Eu falando comigo mesmo. Nós não somos os melhores do mundo, mas nós já caminhamos. Mas nós já andamos. Se lembra naquela época? Aquela época, daquilo que você fazia, baile, funk, na Vila Kennedy. Eu fui. Bati o carro, saindo da Vila Kennedy 2h da manhã, voltando para Cabo Frio. Não era fácil não, Márcio. Já era espírita, já era presidente de centro. Eu custei a ser evangelizado, porque eu já fazia as palestras, inclusive aqui, e já fazia minhas doideiras por aí afora. Eu gostava daquilo. Então, você começa
o projeto de alto amor. É difícil oferecer ao outro aquilo que não tenha em você. Eu quero te amar, mas eu não gosto de mim. Eu quero que você seja feliz, mas eu não estou construindo a minha felicidade. Eu quero que você tenha uma vida serena, mas minha alma não se serena. Então, eu só conseguirei amar ao próximo e amar a fonte sublime quando eu começar a gostar de mim. Quando eu resolver o meu eu. A minha vida aos olhos do homem deu completamente errado. Eu estou pagando aluguel, estou andando de van, estou vestindo a roupa do suave caminho do brechó, vez por outra, preciso vir na reunião assistencial pedir 1 quilinho de feijão e de arroz, mas isso não quer dizer que a minha vida fracassou. Isso não quer dizer que eu sou aquele homem do século XVIII que precisava ocupar o meu lugar através dos méritos, e quando eu não chego aonde o mundo diz que eu preciso chegar, eu fracassei. Não, você não fracassou. É possível que nesta opção, é possível que usando esta vida, que experienciando essa vida, você tenha chegado a lugares aonde os outros só chegam fazendo psicoterapia, fazendo análise, fazendo consultas psicológicas. Isso dá uma raiva na gente. Eu faço terapia de vez em quando. Os assistidos do centro, chega todo mundo rindo. Tá tudo bem? Há 6 meses que eu não sei o que é uma carne moída, só na salsicha. Quando dá. E no ovo, e o cara, o cara ri, o cara é piadista, o cara é leve. Chega aquelas senhoras com 90, tem assistido o Trabalhador de Jesus com 91 anos, que joga a cesta básica no ombro e vai embora. Uma senhora com 91 anos, ela não tem artrite, ela não tem artrose. Tem senhoras aqui que já fizeram aplicação de laser, já fizeram ácido hilarônico, já fizeram, né? Tudo, Unimed, vai especialista em São Paulo, vai especialista no Rio, ainda anda de muleta, porque a artrose está comendo, e a senhora de 90 anos está aí, jogando no ombro, indo embora, feliz, não sabe o que é dor, não sabe o que é essa dor, passa suas dificuldades. Isso quer dizer que houve um fracasso, falhou, porque nós não conseguimos enxergar ainda que nestes outros que o mérito não colocou eles nesse lugar, se desenvolve, por questão de sobrevivência, uma solidariedade que não existe entre os vencedores. Os vencedores têm medo dos outros vencedores. Os que fracassaram diante destes olhos do mérito se reúnem, se agrupam. É impressionante. Quando você vence, quando você chega lá e começa a se relacionar com outros vencedores, inicia-se uma outra disputa. É quem vai trocar o carro primeiro, quem fará a viagem mais legal depois do outro, e você começa a descobrir que você não saiu daquele lugar. Você passa a sua existência num combate sem fim. E os outros te perguntam, onde você vai passar o fim de ano? Você tem que ter um lugar para você ir, porque eles vão. E se você não for, você imediatamente sai do lugar. Se afasta daquele lugar. Me lembro, Neto e eu fomos uma ocasião passar o ano novo em Santa Maria Madalena. Eu gostei, eu nunca tinha ido a Madalena. Aí, uma pousadinha lá, falei, Neto, vamos para Madalena, passar o ano novo? Não tem lá em casa onde um outro vai, o outro vai, vamos para Madalena. Aí eu comecei, feliz, a falar para meus amigos, eu vou para Madalena passar o ano novo. Era um tal de botar a mão na minha testa, se eu estava com febre. O que é que você vai fazer em Santa Maria Madalena, Marcelo? Aquilo lá não tem nada. Eu já fui, eu só vou lá no fórum, amiga minha advogada. Eu só conheço o fórum de Madalena, que eu vou lá para audiência, faço audiência e desço. Não conheço o lugar. Pois eu sou ruim. Eu fui.
Vamos passar o ano novo em Madalena. E os outros todos em Cabo Frio, vendo 15 minutos de fogos na Praia do Forte, e a gente em Madalena assistindo um show de piseiro, lá na praça de Madalena, com meia dúzia de gato pingado. E a gente feliz ali, enchendo a rede social de foto, comendo linguiça caseira lá, feita no lugar, e eu descobrindo o que tinha de legal naquele lugar, porque a gente é forçado a fazer o fruto do sucesso das outras pessoas. E o outro começa a cobrar da gente. E o pior é a hora que você vira outro. Entre os miseráveis, entre as pessoas pobres, entre as pessoas sem recursos, nós não tem muita saída. É um jantarzinho de Natal americano, cada um leva o seu, né? E no final se junta para sepultar os ossos, ver quem vai roer o Chester, a coxa do Chester. Porque é aquilo ali, a gente se reúne para aquilo ali, e não tem jeito, quebra o pau, briga, fala, se eu pudesse, eu não queria estar nesse lugar, meu Deus, eu queria estar onde os outros estão. Mas é justamente nós e esses outros que a nossa vida começa a andar para um outro lugar. E a perspectiva que se encerra sobre o divino, sobre este eu que se ama, este eu que celebra com o outro e que inicia esse olhar amoroso para o outro, você começa a descobrir que a única forma de você amar a Deus é através da sua obra. Você não ama a Deus, você ama a obra, porque você só enxerga a obra, você só identifica a obra. Mas se você arranca a flor, se você desfaz da pessoa em situação de rua, se você chuta o cachorrinho, chuta o gato, se você é indiferente ao sofrimento alheio, você é indiferente à obra. E se você é indiferente à obra, você é indiferente ao Criador. Eu amo a Deus. Eu amo Matisse, eu amo Van Gogh, mas cada vez que eu vejo uma obra de Van Gogh, de Matisse, eu furo, eu rasgo, eu queimo. Quem você ama? O que você ama? Quem é esse indivíduo? Hoje aqui, minhas irmãs e meus irmãos, quando nós viemos falar sobre eu, o outro e Deus, nós queremos insistir com os nossos irmãos. É hora de nós fazermos uma viagem profunda para o eu em mim. Começar a olhar esta minha relação de felicidade junto a mim mesmo. Me olhar diariamente no espelho e me perguntar se eu gosto do que eu virei. Se eu gosto do que eu sou. Pessoas que não amam a ninguém, não amam a si mesmo. Pessoas que criticam sem fim ao outro, são pessoas que criticam sem fim a si mesmos. Pessoas que existem para amargar a vida do outro, são pessoas que levam uma vida extremamente amarga, extremamente amargosa. Se nós não revisarmos a nossa relação com o eu que eu sou, e começarmos a descobrir algo de verdade, bom dentro de mim, e que esse algo não entre no mérito da vida humana, ainda, Gelson, que você seja um fracasso, Leila, ainda que eu seja um fracasso, mas esse fracasso, quem diz, é o mundo. Quando eu olho no meu eu gosto do que eu vejo. Ter que pagar aluguel não me faz infeliz. Porque ainda que eu pague aluguel de uma casinha minúscula, gosto de mim. Eu gosto do que eu virei. E aí nós começamos a conseguir começar a gostar do outro. E quando você se ama, e quando você ama o outro, você ama que quem gerou você e o outro. E aí fecha-se, em definitivo, a linha fundamental
para que nós consigamos ser felizes e estimular a felicidade no mundo. Eu estou horrorizado, porque eu acabei a palestra 7:02. Não estou nem acreditando que eu fiz... Aquele relógio ali, né? Aquele relógio ali é do inimigo, né? Ele é aquele que joga a gente para 2 minutos para diante, mas no meu ainda faltam 3. Espera que eu vou continuar. E aí, eu mato ele do coração, né? Não, que ele, a pessoa já levantou aí com uma pedrada.